Em um dos episódios mais lamentáveis, desde a redemocratização do Brasil, a ala da extrema-direita da Câmara dos Deputados conseguiu aprovar o regime de urgência para votar o projeto de lei 1904. Esse projeto, proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, equipara o aborto a partir da 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, mesmo em casos comprovados de estupro da vítima. A votação foi conduzida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que levou exatos 23 segundos para apresentar o projeto e colocá-lo em votação. Após a aprovação, a indignação tomou conta das redes sociais e também nas ruas das principais capitais brasileiras. A sociedade civil se organizou para tentar barrar o projeto de lei que tem sido chamado de PL do Estupro. O nome não é exagero, já que com essa equiparação, uma mulher vítima de estupro poderia pegar uma pena de até 20 anos por realizar o procedimento de retirada do feto fruto de um abuso sexual. Por outro lado, o estuprador tem pena máxima de 12 anos. Isso caso a vítima seja menor de idade. O que esse projeto de lei pode representar como marco civilizatório para o Brasil? Há risco do país mergulhar em novos retrocessos se esse projeto for aprovado? Terça-feira, 18 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar num tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a jornalista Bárbara Libório sobre o polêmico projeto de lei que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Oi, Bárbara, seja muito bem-vinda aqui. Eu começo logo te perguntando, o PL do aborto foi um tiro no pé? Oi, Roberta. Primeiro, super obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui para falar sobre esse tema que eu acho que é tão urgente, né? Olha, a gente espera que sim, né? Porque eu acho que realmente, né, esse PL, essa urgência, como foi votada, né, dessa maneira completamente estapafúrdia, né, eu acho que ele realmente subestimou, né, o que a gente chama do movimento organizado de mulheres hoje, né? Eu acho que a gente vem aí, né, a gente tem um movimento feminista organizado há muitas décadas, mas eu acho que a gente tem passado por tantas coisas nesses últimos anos, né, vindo de um governo também, né, que foi, enfim, tão complicado pra gente, que eu acho que realmente estamos mais organizadas que nunca, né? Acho que isso é um fato. Então, eu realmente acho que essa articulação política, que talvez em outros momentos tivesse passado, ou que talvez em outros momentos tivesse se dado de uma outra maneira e com outro resultado, acho que realmente isso não é mais possível hoje. Então, eu acho que nesse sentido de achar que esse era um projeto que simplesmente só passaria, ou que realmente as mulheres, enfim, né, não lutariam pelos seus direitos, né, as pessoas que gestam, eu acho que isso realmente foi um tiro no pé. Pois é, que as mulheres aceitariam novamente, né, essas Exato. leis do patriarcado que simplesmente tentam nos calar, né, Bárbara? Acho que fica muito claro sobre isso. E aí eu já vou emendar outra, porque você falou que talvez o Congresso tenha subestimado o poder das mulheres, né? A gente lembra que esse é um ano de votação na Câmara, né? Então, o presidente Arthur Lira fez claramente um afago aí à bancada evangélica, à extrema-direita. Só que, como você bem colocou, talvez ele tenha subestimado, né, o poder das mulheres. E aí eu trago uma reflexão. Talvez ele devesse ter pensado em outro tema, né? Porque, veja você, fazer uma aprovação relâmpago em 23 segundos já diz alguma coisa. Você acha que essa rotina, esse cotidiano de homens legislarem sobre as mulheres fez com que o presidente da Câmara achasse que essa também passaria, assim, sem nenhum tipo de manifestação? Sim, eu acho que sem dúvidas, assim, de fato, os homens estão assim, muito acostumados a legislar sobre os nossos corpos, né? Eu acho que a gente tem hoje uma Câmara e um Congresso mais representativo do que, né, com mais representatividade do que em congressos anteriores, mas ainda muito longe do que a gente gostaria e precisa. Então, é muito comum que realmente
homens legislem sobre os nossos corpos sem sequer nos escutarem, né? Então, acho que realmente houve esse entendimento de que seria, assim, né, só mais um. E como você falou, acho muito importante lembrar que esse é um ano eleitoral, né? Então, assim, retrocessos sobre os nossos direitos sexuais e reprodutivos sempre estiveram na Câmara, sempre estiveram no Senado. No ano passado mesmo, a gente teve pelo menos 39 projetos de lei que tentavam atacar o direito ao aborto legal. Então, o que a gente está falando aqui não é uma novidade. A novidade foi de como isso se deu. Foi esse rito acelerado, né? Foi realmente ter feito isso no ano eleitoral, onde muitos desses parlamentares que de fato fazem, né, do anti-aborto a sua bandeira, se sentiram nesse momento de, então, realmente mostrarem essa bandeira para todos os seus eleitores, né? Mas eu acho que justamente por ser um ano eleitoral, quando eles viram a reação desse movimento organizado, né? Eu acho que eles entenderam, como a gente falou aqui um pouquinho, que realmente talvez tenha sido um tiro no pé. E olha, Bárbara, está ventilando o nome da provável relatora do PL 1904. Ela seria Daniela Cunha, filha do ex-presidente da Câmara e também ex-deputado Eduardo Cunha. Sim. Como é que cai essa notícia para você? Muito sintomático, né? Se pensar que o Eduardo Cunha foi aí um dos grandes nomes quando a gente fala, né, dos ataques aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com o Estatuto do Nascituro, né? Acho muito sintomático, né? Acho que é uma mensagem muito clara também, né, que eles tentam dar. E acho um outro sintoma muito claro também, que é o de que, ainda que a gente tenha mais mulheres no Congresso, isso não significa que os nossos direitos estão completamente protegidos, né? Quando a gente fala, a gente precisa de mais mulheres na política, e óbvio, a gente precisa, mas isso não significa que o jogo tá ganho, então, né? Porque existem muitos temas que não são consenso dentro da bancada feminina, né? Acho que os direitos sexuais e reprodutivos são um grande exemplo disso, mas quando a gente fala de outros temas, inclusive participação política, como cotas para mulheres, isso também não é consenso, né? Então, o fato de ser uma mulher a relatora desse projeto, isso não significa que os nossos direitos vão estar garantidos, e eu acho que o fato de ser a Daniela Cunha representa ainda um pouco mais, né? Pois é. E a gente sabe que a extrema-direita é a principal defensora do projeto. Agora, a gente sabe também que nesse projeto, 10 mulheres foram a favor. Refletindo também aqui com você, significa, para mim, pelo menos, que a sua estratégia e seus direitos políticos sejam muito mais importantes que o próprio fato de ser uma mulher e de pensar na vida de outra mulher. Só que, ao mesmo tempo, elas esquecem que, se não fosse essa luta feminista, elas não estariam no parlamento, elas não poderiam votar hoje. É muito chocante, não é? Acho que é bem chocante. No início dessa legislatura, a gente foi até Brasília conversar com a bancada feminina e a gente ouviu muito sobre essa questão de, enfim, vai ter uma bancada mais diversa que das outras legislaturas, mas justamente por isso a gente tem um medo do conflito, porque nem tudo é consenso, né? E aí, justamente, quando você pega os direitos sexuais e reprodutivos, acho que ele é o mais não consenso ali entre a bancada feminina, né? Mas, realmente, primeiro claro, né, a gente tem que pensar que ainda são poucas mulheres, elas ainda têm pouco espaço, inclusive dentro dos partidos, e muitas vezes, pouca agenda e pouca agência mesmo. Mas, de fato, hoje a gente tem, sim, no Congresso, mulheres que têm como bandeira essa pauta do anti-aborto, essa pauta de que não, a gente não precisa trabalhar por equidade, de meritocracia. Então, realmente, é chocante, mas não é surpreendente, porque a gente já vê que esse comportamento também, ele se alarga para outros temas, né? É comum que haja uma falta de consenso, né? Existem outros temas em que o consenso, de fato, é maior. Mas ainda é muito chocante que, nesses temas, a falta de consenso esteja tão grande a esse ponto, ao ponto de a gente ver direitos, assim, que já estão, né, segurados por lei, né, que já foram conquistados, estarem tão ameaçados. Queria trazer um lado positivo dessa história toda. Eu tive uma leitura sobre as próprias parlamentares, né, no Congresso. Não só, né, as progressistas, né, as mulheres de esquerda, mas a gente vê um pensamento muito positivo em relação ao feminismo, em relação ao direito da mulher, inclusive de parlamentares de centro, né? Sim. De democratas. Por esse lado, você entende uma nova configuração, pelo menos para esse tema do nosso parlamento? Olha, eu não sei se eu consigo dizer que a gente vai ter uma nova configuração que esteja mais positiva. Eu ainda eu sinceramente ainda tenho muitas preocupações.
E eu acho também que, de uma maneira ou de outra, a gente tem uma coisa que já está dada, né? Eu acho que o feminismo é isso, né? A gente falou, então ele vem se consolidando, é uma luta organizada de muitas décadas, mas ele está no seu momento mais organizado. Então eu acho que isso está posto, não tem mais como simplesmente fingir que não existe. Acho que, né, a própria movimentação nas ruas já deixa claro que não tem mais como ignorar. Então também é muito difícil lutar contra e simplesmente se dizer não, né? Não, isso não existe, eu não estou aqui, né? Eu acho que a questão é quais são os acordos que essas mulheres, essas parlamentares, estão dispostas a fazer, né? Então, até onde vai o feminismo de cada uma delas, porque é isso que a gente estava falando, né? Para algumas, ela vai até certo ponto, quando a gente está falando dos direitos de meninas que sofreram violência sexual, aí é um acordo que elas não conseguem fazer. Então, acho que isso diz muito sobre elas, né, também. Você falou sobre os protestos pelo Brasil. Foram pelo menos 9 capitais que se manifestaram. Claramente, a gente vê que quando há uma pressão popular, Sim. as coisas mudam, né? Principalmente falando em ano eleitoral. Bárbara, como é que você vê essa reação das ruas? Porque a esquerda não está conseguindo botar pessoas nas ruas, mas esse movimento conseguiu. Eu acho Tem que uma característica um pouco diferente, né? Tem, eu acho que foi uma grande vitória, assim, de verdade. A gente tem realmente, é o que você falou, né? A esquerda tem colocado poucas pessoas nas ruas. E quando a gente fala de um tema como o aborto, que não é um tema, né, consensual, geralmente, inclusive entre a esquerda, é uma vitória maior ainda colocar tantas pessoas nas ruas, eu acho, né? E não sei como é a sua experiência, Roberta, mas eu conversando com várias mulheres da minha família, do meu círculo, que não são mulheres que se dizem feministas e ativistas, todas elas estavam chocadas e, assim, dizendo como pode, isso é um absurdo, isso não existe. Então, eu acho que o movimento feminista teve um acerto muito grande nesse evento pontual, que foi a comunicação, né? A maneira como a gente comunicou o quanto esse PL era absurdo, o quanto esse retrocesso, de fato, impactaria a vida de meninas, de pessoas que gestam e como isso aconteceria, né? Então, eu acho que a gente realmente conseguiu furar um pouco essa bolha que a gente fala, dessa bolha esquerdista, feminista, progressista, e chegar a outros campos mesmo, a outras pessoas que talvez não tenham a mesma opinião sobre uma ideia ou outra, mas que conseguem entender o tamanho dessa violação, sabe? Total, porque não sei você, mas tenho quase certeza que sim. Se não for na sua família, tem alguém muito próximo a você também que já sofreu violência, né, sexual. Eu tenho na minha família. Eu tenho amigas que também já sofreram. E talvez por ser um tema tão próximo a nós mulheres, nos sensibiliza ainda mais. E aí não importa se você é de centro, de esquerda ou de direita. É uma questão pessoal, porque até a sua família é colocada aqui, né, nesse assunto, né? Sim. É muito próximo às pessoas. Sim. É muito próximo. Eu me peguei pensando muito nisso também, assim, né? Como uma vítima de violência sexual, ela já precisa lidar com tantas coisas pro resto da vida, né? Porque a violência sexual deixa, de fato, traumas e marcas que ficam pro resto da vida. Imagina se essa revitimização de, além de tudo, então, né? Além de tudo que você sofreu, você ainda ter que lidar com uma gestação não desejada, né? A gente costuma dizer que uma gestação não desejada é tortura, né? Então, realmente, acho que isso sensibiliza muito, né? Realmente, como você falou, acho que todo mundo, infelizmente, todas nós mulheres, se não fomos vítimas, conhecemos alguém que foi vítima, né? Então, eu acho que, de fato, isso sensibilizou. Agora, Bárbara, o que passa na cabeça de um parlamentar? Me fala, se você conseguir me explicar, né? Ter uma pena maior para a mulher que sofreu, né, a violência e uma pena melhor para o agressor, assim. Sim. Como é que pode, né, ter uma ideia de um projeto como esse e, digo mais, dizer que estava testando o presidente Lula? São 2 pontos, 2 frentes que eu não consigo entender. Sim, eu acho que são 2 coisas, né? Primeiro é uma punição à insubmissão dessa mulher ou dessa menina que decide que ela não pode e não vai levar à frente essa gestação, né? Porque o esperado dela é que ela leve, né? O esperado de toda mulher é que a gente faça isso, né? Então, eu acho que existe muito, né, o que passa na cabeça do parlamentar, né? Passa que ele pode punir uma menina, uma mulher por não fazer o esperado e que os colegas dele também vão entender e vão concordar com isso, né? E, ao mesmo tempo, passa, eu acho, quando a gente fala, né? E pra mim, assim, eu fiquei muito indignada, né? Com essa mensagem do, a gente quer testar o presidente. E aí, quando a gente quer testar o presidente, a gente usa os direitos de quem, né? Os direitos de meninas, de mulheres, de pessoas que gestam, que têm útero. Então, a gente usa os direitos dessas pessoas. Porque se eles podem ser rifados, né? Não é um problema, não é uma grande questão, né? E aí, eu acho que a grande mensagem que a gente passou foi, não, aqui não. Não mais, pelo menos, né? Então, acho que isso realmente ficou muito claro, assim, nesse episódio.
É. Queria falar um pouquinho sobre a religiosidade e também sobre o fundamentalismo religioso que estão mais do que presentes, né, na nossa política brasileira. E é inegável isso. Ninguém tem Sim, dúvidas mais. Agora, é muito importante deixar claro que quando a gente fala sobre aborto e sobre a saúde da mulher, a pauta é sobre saúde pública, única e exclusivamente. Mas aí, de novo, a fé, o nome de sim, Deus, né, a interpretação oportunista da Bíblia, né, ou da sua crença, sim. coloca tudo no mesmo pacote e faz uma leitura completamente errada sobre a realidade, usando o nome de Deus como projeto político também. Sim. É chocante, né? Porque É. a gente tá em 2024 e a gente ainda precisa lembrar as pessoas de que o Estado é laico, né? Assim, a gente ainda não conseguiu chegar, assim, a esses consensos básicos, né? Então, a gente tem, de fato, é importante pensar que além, né, a gente tem uma bancada evangélica que ela é muito organizada, né? E ela não é organizada de agora também, ela é organizada há décadas, né? Então, quando a gente fala desses movimentos, eles não começaram agora, eles existem há muito tempo, é uma bancada grande, é uma bancada forte, uma bancada que tem muita influência política. Então, se a gente não estiver atentas, eu acho que esse é o cansaço até que a gente sempre fala, né? A gente tem que estar sempre atenta. Porque se a gente não estiver atenta, os nossos direitos vão ser rifados, é isso, né? Em nome de uma fé, né? De uma fé que pode existir, mas tem que ser pessoal e simplesmente não deve ser usada para formular legislações ou políticas públicas, porque é o que você falou, o aborto é uma questão de saúde pública. A gente estava aqui falando, né, sobre todo mundo, uma mulher infelizmente já foi ou conhece alguém que já sofreu uma violência sexual, né? E uma mulher provavelmente também, se não aconteceu com ela, ela conhece alguém que realizou um aborto, né? Porque os abortos continuam acontecendo, por isso que é uma questão de saúde pública, né? Pois é. E é muito importante também a gente falar que ninguém ainda aqui está discutindo sobre a legalização do aborto. Não é o libera geral que a gente está conversando ou defendendo, indo para as ruas e reclamando um direito nosso sobre os nossos corpos. A gente está falando sobre um projeto que criminaliza principalmente meninas pretas, negras e pobres da periferia. Então, esse projeto tem um recorte racial muito claro e muito definido. Sim. Assim como o projeto de criminalização do porte de drogas, correto? Sim. E assim como a criminalização do aborto no geral. A criminalização do aborto criminaliza mulheres pretas, pobres, meninas pretas, pobres, pessoas vulneráveis, né? Então é muito triste que a gente ainda não esteja falando da descriminalização e que, além de tudo, a gente ainda esteja precisando, defender direitos que já, felizmente, mas com muita luta também foram Foram conquistados, né? conquistados com muito Com suor. muito suor. E agora a gente precisa defender isso. Eu acho que era uma onda que a gente já vinha vendo que ia acontecer, né? Então a gente já via várias ações pontuais tentando, de fato, barrar esse aborto que acontece depois das 22 semanas. E agora a gente tem, então, que mostrar, de fato, quem são essas pessoas afetadas, né? E obviamente, como acho que, né, quando a gente está falando de políticas de saúde pública, quando a gente está falando de direitos sexuais e reprodutivos, obviamente isso tem um recorte de raça e de classe muito claro, né? Muito, muito evidente. Como é que estão os outros países em relação ao tema, Bárbara? Você podia trazer alguns exemplos para a gente entender Sim. onde estamos e para onde corremos o risco de ir? Olha, o Brasil tem uma lei bastante restrita, né? Então, hoje a gente só tem um aborto, de fato, segurado por lei, né? Nos 3 casos, né? Que é esse caso de violência sexual, o caso de risco à vida da mãe e o caso de anencefalia, né? Do feto. Então, ainda é uma legislação muito restrita. E aqui na América Latina mesmo, a gente já tem visto que outros países estão revendo essa legislação. Então, a gente teve, né? A descriminalização na Argentina. A gente teve na Colômbia, inclusive, em relação a esse número de semanas, né? Que passa realmente dos 20, eu não lembro agora se são 22, 23 ou 24. E quando isso aconteceu na Colômbia, muita gente questionou. Mas por que esse número de semanas, né? E foi justamente ali que a gente começou a falar, porque são essas meninas, né, que sofrem violência sexual, desconhecem essa violência, demoram para se reconhecer vítimas da violência, demoram para se reconhecer numa gestação, porque elas não conhecem o seu corpo, elas não sabem o que está acontecendo. Muitas vezes a mãe, né, os pais dessas crianças vão ver que isso aconteceu, e elas precisam ter esse direito garantido por lei, né. Mas aqui na América Latina,
a gente já tem visto alguns países que estão revendo essa legislação, né, para que sejam menos restritas, e é muito triste que aqui a gente ainda, é isso, né, a gente não esteja falando de descriminalização ainda, a gente ainda esteja precisando defender esses casos que são poucos, mas que, né, já estão ali seguros por lei há tanto tempo. Independentemente do PL, a gente tem ouvido ventilar que muitos médicos se recusam a fazer o aborto garantido por lei às mulheres Sim. vítimas de violência sexual. É um outro absurdo que agora veio à tona com um caso aqui em São Paulo, inclusive de mulheres que têm saído da cidade para poder fazer o aborto legal em outros locais. A gente vê que os próprios médicos, né, o Conselho Regional de Medicina, enfim, Sim. existe todo um movimento também que se Sim. une à extrema-direita em detrimento aos direitos das mulheres garantidos. Sim, acho importante a gente pensar que esse lobby anti-aborto, ele está em vários lugares. Então, agora a gente está discutindo esse lobby que acontece no legislativo, mas ele está em muitos lugares. Ele está no judiciário, então a gente tem magistrados, juízes, etc., né, que levam isso para suas decisões em casos, né, que falam sobre o aborto. A gente tem um lobby que está dentro do CFM, que está dentro dos conselhos de medicina, né, que é isso, né, então que tenta sempre fazer com que o nosso direito seja restringido, ou pelo menos seja questionado, e que essas mulheres, meninas, pessoas que gestam não se sintam seguras, né? Eu acho que o fechamento aqui em São Paulo do Hospital Cachoeirinha foi um grande recado, assim, né? Ainda que em âmbito municipal, mas justamente porque quando você, né, você tem um dos poucos hospitais que fazem abortos, né, com mais de 22 semanas. Você fecha esse serviço, porque esse serviço não atende só São Paulo, né? Esse serviço atende as meninas de todo o país que vão nos hospitais e que têm esse acesso negado. Então, quando o Hospital Cachoeirinha fechou aqui em São Paulo, a gente viu o caso de uma menina, por exemplo, que teve que viajar de ônibus por dias com a mãe para ir até Salvador, por exemplo, realizar, porque só naquele hospital isso foi aceito, né? Então, a gente está falando de uma revitimização, assim, que ela é constante, né? Então, até para a gente já está falando de um direito que, por mais que ele esteja na lei, ele já é questionado o tempo inteiro e ele não é plenamente seguro, justamente por isso, porque essa menina precisa recorrer aos hospitais e são poucos esses hospitais. A gente tem um caso de violência sexual, né? Então, então, se forem judicializados, também vão encontrar um lobby ali, né? Então, o lobby anti-aborto, né, o lobby que tenta controlar os nossos corpos, ele tá em vários lugares, não só no legislativo, né? Vai estar na medicina, vai estar no judiciário, vai estar no legislativo e vai estar em vários outros lugares. Vai estar na bancada religiosa, vai estar nas igrejas, vai estar em muitos lugares, assim, né? Eu acho que a tentativa de controle dos nossos corpos, assim, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, porque ela tá sempre acontecendo. Por outro lado, a gente vê que a lei, né, do estuprador tá parada. Nela, ninguém mexe, ninguém fala sobre ela, né? Principalmente a gente pensar, Bárbara, que as vítimas são meninas. Muitas vezes crianças que são abusadas dentro de casa. Sim. Pelos primos, pelo pai, pelo padrasto, pelo amigo. E a partir do momento que a gente abre essa possibilidade, né, de criminalizar essa menina, a gente está dando força para o estuprador. Sim. A gente está dizendo, vai. Sim. Não é com você. Ela é a culpada, mais uma vez. É esse o recado que fica. Eu acho que sim, é esse o recado que fica, e é isso, né, é um recado de que, é o que a gente falou, que a insubmissão dessa menina ou dessa mulher de aceitar levar uma gestação, isso é pior, né, do que quando a gente tá falando de um crime como estupro, né. Eu acho que diz muito sobre a questão, realmente, da gente ter um congresso tão masculino, tão branco e etc, né, porque a gente sabe que os estupradores são homens, né? Eles são colegas, eles são amigos. Ele não é, né, aquele cara num beco escuro que você encontra na noite. Não, ele pode estar na sua casa, ele pode estar no seu círculo de amigos, né? Então, criminalizar esse cara, criminalizar esse parça, aí não dá, né? Aí, poxa. Agora, criminalizar essa menina que foi vítima porque ela não aceita ser simplesmente uma incubadora, aí a gente pode, né? Aí a gente criminaliza. Então, é realmente muito sintomático. É muito sintomático. A gente fala também, né, que a luta antirracista, ela é de todos nós. Com certeza. Essa pauta e esse tema também é de todos nós. E aí eu sinto, Bárbara, que os homens se protegem no sentido de falar assim, eu não fiz nada, essa pauta é muito distante da minha realidade, eu não me envolvo, né? E essa falta de envolvimento nessa pauta
não leva a discussão para a rodinha dos meninos, né? Para os jogos de futebol dos meninos. E falta uma clareza, né, do entendimento de uma construção coletiva. Sim. Porque fica o clube do bolinha que não toca num assunto porque o coleguinha do lado pratica. Exato. Né? E aí a gente não vê o tema avançar. Sim. É difícil. Eu acho que esse é um recado que fica, inclusive, né? Uhum. Inclusive para os homens que estão assistindo, assim, né? Ah, não, eu defendo, eu apoio a causa feminista. Então leve esse tema para a roda de amigos, fala sobre como é absurdo esse projeto de lei. Vai para a rua também, né? Mostra como isso simplesmente não pode ter anuência de ninguém, né? Eu acho que isso tem que ser, de fato, uma causa... Nossa, é uma causa política de todo mundo, né? E não é só quando acontece com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua amiga. A gente tá falando de uma sociedade que precisa ser mais justa, né? Então, eu acho que é uma causa de todo mundo, de fato. Pra gente finalizar, queria um recado seu, uma frase, um estímulo, uma esperança, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, ao mesmo tempo positivo em relação a nós mulheres irmos para a rua, né, Sim. novamente, depois do hashtag ele não, que foi muito forte também. Verdade. Mas eu acho que há uma nova fase também, um novo olhar, né, uma resistência feminina importante para a gente considerar nesse momento, apesar do tema ser muito duro e Sim. completamente desnecessário. Sim. Eu acho que o recado que fica é que eu tenho visto isso, né? Muitas pessoas assustadas, né? Muitas meninas, muitas mulheres assustadas com isso que está acontecendo e com a violência desse projeto de lei. E é pra gente estar assustada mesmo, né? De fato, porque são direitos que vão estar sendo sempre questionados. Mas eu acho que o recado que fica, e quando você me perguntou se isso pode ter sido um tiro no pé, é que vai ser. É que eu acho que realmente, se esse projeto não passar, eu acho que ele não vai passar, ele não vai à frente, vai ser não porque por uma articulação política ou porque o Lira ficou com dó, não, vai ser porque a gente foi pra rua e mostrou que não, que chega, que os nossos direitos não vão mais ser rifados, eles não vão mais ser moeda de troca política, né? Então eu acho que a gente tá mais organizada do que nunca e a gente tem a força e o trabalho, assim, e sabe o que fazer para impedir esse retrocesso. Então fico muito assustada e muito preocupada, mas eu também tenho muita esperança de que nesse episódio a gente consiga se mobilizar e principalmente a gente consiga conscientizar sobre a causa do aborto, sobre a questão da descriminalização, para que a gente, além de não ter retrocesso, a gente avance, porque a gente ainda precisa avançar muito. Então vamos avançar. Quero fazer mais uma perguntinha antes de acabar. Tá bom. Queria entender com você como é que você enxergou o posicionamento do governo federal, que veio um pouco tardio, na minha opinião. Sim. Veio, né? Eu acho que... E acho que veio justamente porque fomos às ruas, não é mesmo? Porque também demos o nosso recado. Então, realmente, eu acho que foi tardio. Não esperava outra coisa, assim, não esperava um outro posicionamento que talvez fosse um pouco mais além ou um pouco mais progressista do que isso. Mas eu acho que passa uma mensagem importante, que é essa mensagem do... Você não precisa ser a favor do aborto para você entender que o aborto é uma questão de saúde pública. Eu acho que se essa mensagem realmente chegar em algumas pessoas, em algumas bolhas que ela ainda não chega, eu acho que isso vai ser muito positivo para o movimento como um todo. Então, você não precisa ser a favor do aborto para ser a favor da descriminalização do aborto, para entender que isso é uma questão de saúde pública, que não é sobre você, né? Que é sobre uma sociedade inteira, né? Então, se essa mensagem conseguir aí furar essa bolha, eu acho que vai ter sido um posicionamento de fato importante. Bárbara, obrigada por participar aqui do Em Detalhes. Volte sempre. Espero que para um próximo tema um pouco mais palatável, se é que eu posso Sim. dizer isso. Obrigada, Roberta. Espero que para falar de avanços e de vitórias, tomara. Não retrocesso. Isso. E vem mais um webinário imperdível no ICL. Tá preparado? Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Essa aula gratuita vai acontecer com Adam Alter, que é o maior especialista do mundo na relação humanos e tecnologia. E essa aula vai ter a moderação de Eduardo Moreira. E essa aula também vai trazer fatos científicos que escancaram de vez as raízes da dependência tecnológica. E você também vai entender como a tecnologia influencia e também controla nossos comportamentos e emoções. Olha, você também vai descobrir como usar a tecnologia de maneira mais saudável para criar laços mais profundos com as pessoas
Isso através da tecnologia. É importante, né? Principalmente nos momentos e nos dias de hoje. Então garanta a sua vaga nesta aula inédita aqui no Brasil. O endereço é o seguinte: emdetalhesicl.com.br. emdetalhesicl.com.br. O Em Detalhes de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais, às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. A gente espera você. Tchau, tchau. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.